Olá pessoal, professor Luiz Sérgio, em mais uma aula de automação. Esta é a aula número 6 e nela nós falaremos sobre o controlador lógico programável. Nós faremos uma introdução aos sistemas digitais e aos controladores lógicos programáveis, os CLPs. Porém, antes vamos fazer uma revisão a respeito do conteúdo abordado na última aula, no qual falamos sobre os dispositivos utilizados em automação. No final da aula foi deixada uma atividade e respondendo esta atividade agora, a primeira questão solicita a seguinte situação. Um painel elétrico foi montado com diversos componentes de comando para uma indústria. Cite exemplos destes possíveis dispositivos utilizados e defina cada um com suas características. Bem, então, na aula passada nós falamos sobre os principais dispositivos utilizados em automação e, no final das contas, em comandos elétricos também. Vimos que temos dispositivos para manobras, dispositivos para comandos e proteção do circuito. Vimos, por exemplo, o funcionamento, o princípio de funcionamento das botoeiras, chaves seccionadoras de fusíveis, de disjuntores, relés, contatores, diversos dispositivos. Então essa questão pede para que você cite pelo menos um ou dois dispositivos que foram estudados na aula passada e explique um pouco do seu funcionamento. Então, dois dos exemplos do qual vimos na aula passada estão sendo apresentados aí nessa possível resposta. Então, é mostrado aí, o contator e o disjuntor. O contator é um equipamento que é utilizado para acionar grandes cargas e vimos que ele é dividido em duas partes. Uma parte contém uma bobina e uma parte contém os terminais, os contatos do contator. Vimos que os contatos eles são divididos em dois tipos, os contatos de potência, ou os contatos principais, ou contatos de força, também pode ser chamado, e os contatos auxiliares, que são utilizados para acionar dispositivos como sinalizadores, lâmpadas sinalizadoras, enviar algum sinal para um controlador ou outra parte do sistema. Então nós vimos aí os contatores, que tem a função aí de acionar grandes cargas, e vimos também algo a respeito dos disjuntores, né? Vimos que os disjuntores são equipamentos que têm duas funções específicas, né? Uma função de manobra do circuito, ou seja, energizar e desenergizar o circuito, ligar e desligar o circuito, e proteger contra curto-circuito e sobrecorrente. Então tem essas duas funções, né? A função de proteção e a função de manobra, e com relação à proteção, dois tipos de proteções: proteção contra sobrecargas e contra curtos-circuitos. Segunda questão pergunta: o relé térmico é um dispositivo de proteção. O que aciona sua atuação? Então, vimos um pouco sobre o relé térmico, né, ou relé de sobrecarga, que pode ser chamado de relé térmico ou relé de sobrecarga. Vimos que ele funciona para proteger um determinado dispositivo contra sobrecorrente, né? Ele não protege necessariamente contra curto-circuito, ele indiretamente pode proteger contra curto-circuito, mas a principal função é proteger contra sobrecorrente ou sobrecarga, né, em um motor, por exemplo. Então, caso o motor trabalhe forçado, vamos assim dizer, ele vai solicitar da rede uma corrente alta, né, para compensar esta carga extra, e como consequência o relé térmico pode detectar esse aumento de corrente e desacionar o motor, desligar o motor. Por quê, né?
uma corrente acima do valor estipulado nele, né, no caso do relé térmico, para equipamento ou máquina a qual ele protege. A sobrecorrente provoca uma dilatação do par metálico presente em seu interior, o qual desaciona o dispositivo. Então, como dado o exemplo aí no motor, né, o motor vai estar submetido a uma sobrecarga, consequentemente aumentará a corrente por ele circulando, né, uma sobrecorrente, e essa sobrecorrente é que vai provocar um aumento da dilatação, um aumento da temperatura e, consequentemente, uma dilatação do par bimetálico que tem no seu interior e desacionará assim o motor, né? Desacionará assim o equipamento que está recebendo aquela sobrecorrente. Então, nós falamos aí na aula passada sobre os dispositivos de manobra, dispositivos de comando e de proteção utilizados em automação. Vamos para a aula de hoje, que tem como objetivo falar um pouco sobre os diferentes sistemas de controle de processo. É apenas uma introdução, é uma noção sobre os principais sistemas e logo em seguida falar sobre o CLP, ou Controlador Lógico Programável. Vamos ter também vamos fazer também uma introdução, ter uma noção do que é este equipamento. Então, começando aí com uma introdução a este assunto, vamos observar o que diz o texto. Atualmente, os instrumentos são utilizados em sistemas integrados e completos, que podem ser abertos, aqueles cujos equipamentos e protocolos de ligação podem ser fornecidos por vários fabricantes diferentes, ou proprietários, aqueles patenteados, que só podem ser fornecidos por um único fabricante. Atualmente, é raro se utilizar instrumentos isolados para a medição, controle, monitoração e automação de algum processo. A base do sistema de controle é o computador digital, que pode ser de uso geral ou específico. Geralmente, o que determina o tamanho e as características do sistema é o tipo de processo e a aplicação. Bem, então, resumindo, né, o que está sendo dito aqui, um instrumento ele não trabalha sozinho em uma indústria, né? Então, a indústria vai depender do porte. Essa indústria pode ser muito grande, envolver complexos muito grandes envolver processos, desculpem, muito grandes e muito complexos. Então, um equipamento só não é capaz de fazer o controle daquele sistema, daquele processo. Então, no final das contas, nós temos vários equipamentos. Esses vários equipamentos espalhados pelo chão da fábrica podem trabalhar em um sistema onde é possível monitorá-los em determinado local ou é possível controlá-los a partir de determinado local. Então, o que o texto quer nos passar é mais ou menos essa ideia, né? A ideia de que os equipamentos eles não trabalham de forma isolada, eles trabalham em um sistema e que esses sistemas eles podem ser de códigos abertos ou de códigos fechados, ou de códigos proprietários, melhor dizendo, né? Os códigos abertos são aqueles que os equipamentos eles podem trabalhar entre os diversos fabricantes, né? Então, um equipamento de um fabricante se comunica com um equipamento de um outro fabricante, e aqueles proprietários que são fornecidos por uma determinada empresa e que ou eles não eles não conversam com outros equipamentos de outros fabricantes, ou é necessário de certa forma, alguma autorização para que haja interação e funcionamento entre esses equipamentos. Então, falando um pouco sobre os principais sistemas existentes hoje, vamos falar sobre dois deles, né? O sistema chamado SDCD e o sistema chamado de SCADA, né? O sistema SCADA. Vamos falar sobre esses dois sistemas. Então, nós temos aí o chamado sistema SDCD, que é uma sigla de Sistema Digital de Controle Distribuído,
que, segundo a definição, né, é um conjunto de dispositivos inteligentes utilizados para controlar e supervisionar um processo produtivo. Então, é mais ou menos a ideia que foi dita aqui logo na introdução, onde nós temos os equipamentos de chão de fábricas, né, os equipamentos de chão de fábrica, sendo controlados, né, controlado seria melhor a palavra, ou monitorado seria um termo adequado, sendo monitorados de um local específico, né? E esse local específico, na verdade, faz parte de um sistema, de um todo, né, que é composto aí por esse local, onde é possível fazer o acompanhamento, monitoramento das variáveis do sistema, né? Nós temos um equipamento centralizador do tráfego dessas informações, e nós temos os equipamentos que fazem as medições e que fazem a atuação lá no sistema. Então, nós temos aqui uma imagem que representa uma arquitetura deste tipo de sistema, o sistema SDCD, no qual nós temos os equipamentos de campo, instrumentos de campo, como por exemplo sensores, né? Sensores, atuadores, esses equipamentos eles podem ser sensores que se comunicam com um determinado equipamento para que esse equipamento tome uma decisão por eles, né? Fica sendo uma espécie de cérebro desse equipamento, e o sensor simplesmente lê a informação e manda para esse cérebro, né? Para este controlador. Ou então o equipamento ele pode ter uma espécie de inteligência, né? Ele já vem embarcado nele mesmo o sensor e o atuador, né? Então são equipamentos inteligentes que podem que dispensam esse controlador extra e que ele já vem com seu próprio controlador para monitorar e ao mesmo tempo atuar na variável. Então aqui nós temos os equipamentos de campos, como por exemplo sensores. Estes equipamentos de campos, esses instrumentos de campo, eles são centralizados em uma estação. De lá, né, estas informações são colhidas pelos sensores, são enviadas à estação de trabalho, que antes de chegar à estação de trabalho passa por suítes, né, que são suítes bem parecidas com suítes de informática mesmo, né, de rede de informática, porém um pouco mais robusta, né, voltada para a área industrial, onde nós temos aí uma espécie de centralização do tráfego dessas informações para que eles sigam lá para as estações de trabalho. Nas estações de trabalho nós temos aí telas onde é possível fazer o monitoramento das variáveis, dos sensores, monitoramento dos atuadores por meio de algo que nós chamamos de IHM, ou interface homem-máquina, né? Uma tela de computador, um display, onde é possível acompanhar em tempo real o desenvolvimento, a desenvoltura daquele processo. Então, algumas características do SDCD são, né? O SDCD é um sistema adequado para processos contínuos, né? Aqueles processos entre aspas, analógicos, né? Aqueles que variam continuamente com o tempo, como por exemplo a medição de vazão, a medição de fluxo, a medição de temperatura, predominância de variáveis analógicas. Outra característica é a redundância dos dispositivos. Redundância significa dizer que os equipamentos eles são duplos, né? Então, exemplo, a estação aqui, essas estações, onde nós temos componentes duplos, né? Como por exemplo, temos duas fontes, dois compartimentos para entradas, dois compartimentos para saídas e assim vai. Controle distribuído, né? Dispositivos, malhas, sistemas espalhados pela planta, gerenciadas por uma mesma CPU. E recomendada a processos, já que as variáveis, né, recomendadas são variáveis contínuas, processos que envolvem bastante variáveis contínuas
são processos químicos, petroquímicos, termoelétricos, dentre outros. Além do sistema SDCD, nós temos outro sistema chamado de sistema SCADA ou sistema supervisório. O sistema SCADA é a sigla de controle supervisório e aquisição de dados. Então, é um sistema um pouco mais simples, né, que é utilizado para monitorar, controlar e armazenar variáveis de um processo industrial. A aquisição dos dados nesse sistema é feita normalmente por meio de um controlador lógico programável. Então, é quase a mesma ideia do sistema SDCD. A variação aqui está no uso principalmente de CLPs no sistema SCADA. E o sistema SCADA, assim como no SDCD, há também telas para monitoramento, né, que nesse caso aqui é chamado de controle de supervisório. Então aqui nós temos, por exemplo, uma tela de um supervisório, né, a tela de um computador, que mostra o processo em andamento. E além de simplesmente mostrar os valores das variáveis, ele também armazena esses dados ao longo do tempo. Então aqui nós temos, por exemplo, um sistema supervisório de um sistema de ar comprimido. Então aqui nós temos, por exemplo, o desenho, se eu aumentar aqui a imagem, um desenho de compressores, 4 compressores. Então, o desenho dos compressores mostra aqui a interligação entre eles, a ligação entre eles e os reservatórios de ar. Então, os compressores eles aspiram o ar do ambiente e enviam lá para os tanques de armazenamento, os reservatórios de ar. E observe que nessa imagem aqui dos compressores, um está verde, né? Esse verde aqui indica que esse compressor estava funcionando naquele momento. E, além disso, né, é possível monitorar a pressão nos tanques, né, a variável pressão. Então, este tanque aqui, por exemplo, esse reservatório possui uma pressão de 26,8 bar, assim como este outro, né? Então, tem sensores lá que fazem a medida da pressão e enviam aqui para o sistema supervisório. Assim como nós também temos sensores para monitorar a pressão destes outros tanques aqui, que está indicando aqui, por exemplo, que a pressão naquele momento era de 7 bar, né? Então nós tínhamos sensores fazendo o monitoramento desta pressão. E estes valores eles são apresentados aqui no supervisório. Além disso, né, caso haja alguma normalidade, o sistema detecta essa normalidade e registra essa normalidade aqui embaixo, nesta tela aqui embaixo, que é chamada tela de alarme, né? Então, qualquer anormalidade que apareça, o sistema soa um alarme, né? Tanto alarme sonoro, né? Dentro ali do centro de controle de máquinas, onde fica o sistema supervisório, assim como na área externa, né? Pode soar um alarme também para avisar o operador de que está acontecendo alguma anormalidade. E além disso, né, o próprio sistema armazena essa informação, armazena a informação. Aqui, por exemplo, está falando que o compressor de ar principal está parado, né? Então, ele indica a hora que o equipamento parou, indica a hora que o equipamento está funcionando. Aqui, por exemplo, está indicando, compressor de ar funcionando. E aí, aparece aqui a hora, aparece a data e outras informações. Beleza? Então, nós temos aí o sistema SCADA, sendo apresentado o sistema SCADA. A arquitetura básica é bem parecida aí com a arquitetura do sistema SDCD, né? Nós temos equipamentos de campo. Esses equipamentos de campo eles são centralizados aí no CLP. O CLP é uma espécie de cérebro do sistema que recebe as informações dos sensores, analisa esses dados e envia um sinal para os atuadores. Além disso, ele faz a comunicação entre estes equipamentos e as estações de trabalho, né? Então, o sistema SCADA. Observe que o sistema SCADA ele funciona, né, como está informando aqui na descrição, funciona com um controlador lógico programável, ou CLP. E é o que nós iremos discutir a partir de agora, o que é o CLP. Então, antes de falarmos sobre o CLP, vamos falar um pouco sobre a história do CLP, né? Então,
Aí na década de 50, da década de 60, a boa parte da automação em ciência naquela época era pneumática, né? Era uma automação mecânica, eletromecânica. E como nós estávamos lidando com equipamentos eletromecânicos, eles eram suscetíveis às falhas, né? O sistema era muito grande. E para evitar algumas, alguns trabalhos ou para otimizar o sistema, a GM lançou um desafio, né, para os, o- os engenheiros da época, né? É, a GM solicitou que os engenheiros elaborassem ou um sistema ou um equipamento que atendessem, né, ao âmbito industrial e melhorasse a automação. E para isso ela definiu alguns requisitos que este equipamento ou este sistema deveria ter para que pudesse ser para que essa automação pudesse ser implantada. Então, o que foi que a GM definiu como critério? Então, o sistema ou equipamento ele deveria aguentar a agressividade do ambiente industrial, visto que no ambiente industrial nós lidamos aí com variáveis de processos, às vezes em valores extremos, como por exemplo altas pressões, altas temperaturas, altas tensões, altas correntes. Então, um dos critérios para que este equipamento fosse desenvolvido é que ele aguentasse aí a agressividade do ambiente industrial, né? Ambientes industriais também estão suscetíveis aí a poeiras, né? A umidades. Então, o primeiro critério seria esse, né? Outro critério é que o equipamento ou sistema deveria ser facilmente programado. Programado como? Observe esse diagrama aqui, ó. Vamos imaginar que este diagrama represente o diagrama deste quadro. Claro, é um quadro mais moderno, mas vamos imaginar um quadro da década de 50 ou 70 do século passado. Não iria ser desse tamanho, ia ser muito maior, né? E com equipamentos mais rústicos, mais simples. Logo, o diagrama seria muito maior também, né? Então, vamos imaginar que este equipamento aqui seja para acionar um motor e que este motor ele tem o seguinte funcionamento: ele parte do motor, o motor fica funcionando aí por 10 segundos e para. Então, é a lógica de funcionamento deste sistema. Então, nós temos aí vários equipamentos eletromecânicos que fazem esta automação, vamos assim dizer, né, para que o motor funcione por aquele período e pare. Se eu quisesse agora que ao invés de um motor funcionasse apenas por 10 segundos, ele funcionasse por 20 e que parasse por 10 segundos e depois voltasse a funcionar por mais 20 segundos. Aí nós teríamos que fazer toda uma modificação nesse diagrama elétrico aqui, né, para permitir que o motor funcionasse desta maneira. Então, observe que uma, uma mudança simples, né? Uma mudança de lógica simples resulta num trabalho muito grande no diagrama elétrico para fazer essa alteração. Então, dos critérios exigidos aí pela GM é que o sistema ou o equipamento fosse programado de maneira simples, né? Outra exigência era ter baixa manutenção. Naquela época nós tínhamos muitos equipamentos eletromecânicos e nós sabemos que equipamentos eletromecânicos, né, pelo fato de ter partes mecânicas, eles são suscetíveis a falhas, né, com mais frequência do que em relação a equipamentos puramente elétricos ou puramente eletrônicos, né? Os eletrônicos em relação aos mecânicos dão muito menos defeito. Então, outra exigência, né, ter baixa manutenção e, se possível, ser reutilizável. Então, vamos imaginar que eu não quero mais este equipamento ou sistema funcionando para este sistema aqui, né, do motor que funciona por 10 segundos. Eu quero agora utilizar este sistema para um elevador. Vamos imaginar que o motor funcionando por 10 segundos era para
acionar uma esteira. Agora eu não quero mais para esteira, eu quero que esse sistema aqui funcione com esteira, eu quero que ele funcione com um elevador. Então, o equipamento a ser desenvolvido ele deveria ter essa capacidade de ser reutilizável em outras aplicações. E aí, foi desenvolvido um equipamento, a partir destes critérios, né, foi desenvolvido um equipamento que atendeu essas expectativas. E este equipamento ficou conhecido como controlador lógico programável, né, o qual tem a sigla em português CLP. Vocês irão ouvir muito falar em PLC. PLC é a sigla em inglês destas palavras, né? Controlador lógico programável. Então, PLC e CLP é tudo a mesma coisa. A diferença é que CLP é a sigla em português e PLC a sigla em inglês. Então, nós chegamos aí a um equipamento que atendeu todas essas expectativas e que funciona por meio de programação, por meio de uma linguagem de programação. Então, falando um pouco melhor sobre este equipamento, né, o CLP. O CLP, vamos ver aqui a definição, é um equipamento eletrônico digital que possui uma memória programável para armazenamento interno de instruções específicas, como intertravamento, sequenciamento, temporização, contagem, comparação aritmética, etc., a fim de controlar vários tipos de máquinas ou processos industriais através da troca de dados entre sensores e atuadores com módulos de entradas e saídas respectivamente. Então, a definição muito grande do que é CLP, mas de uma maneira simples. O que é CLP? CLP é uma espécie de cérebro, né? Onde ele vai receber informações de sensores, vai analisar essas informações e, a partir do programa que está gravado em sua memória, vai tomar uma decisão. Vai acionar ou não vai acionar uma máquina. Então, resumidamente falando, o CLP faz isso, né? E, além disso, né, para que essa lógica seja implementada, nós temos que fazer essa programação. Diferentemente de um controlador de temperatura, que controla apenas temperatura e que nós ajustamos por meio de botões a temperatura que nós queremos. Então vamos imaginar que aqui seja um controlador de temperatura, o qual nós já discutimos antes, né? Eu mostrei alguns exemplos de um controlador de temperatura. Então vamos imaginar que seja um controlador de temperatura, que ele tenha dois displays, um para mostrar o set point, né, o valor que eu quero, que eu ajusto, e outro para mostrar a variável de processo, né, a variável, o valor que está sendo lido pelo sensor. Então, se eu quiser fazer qualquer modificação, por exemplo, eu quero que minha temperatura chegue a 50 graus, só que no momento está a 30. Pronto, eu consegui ajustar 50 graus porque aqui no controlador nós temos alguns botõezinhos, né, que é possível fazer estas alterações. Aí eu não quero mais 50 graus, eu quero 150 graus. Então eu faço as modificações apertando aqui nos botõezinhos, né, para reorientar, redirecionar os valores do controlador, né? Nós vamos parametrizar o controlador apertando nestes botões. No CLP não é necessariamente desta forma. Este aqui, por exemplo, tem botões, mas nem todos os CLPs, como é o caso aqui o da esquerda, ó, não tem esses botões para fazer a programação, não tem o display para fazer uma programação. Então, a programação é feita por meio de um computador, utilizando uma linguagem de computador, nesse caso uma linguagem de máquina, né? Não é nem para computador, é uma linguagem em que o CLP entenda. Então, nós analisamos o processo que nós queremos controlar, transformamos este processo em uma lógica, e esta lógica ela é escrita por meio de uma linguagem no computador. E do computador nós passamos esta informação para o CLP. E o CLP ele pode fazer diversas funções, né? Então, aqui no texto é citado algumas funções que o CLP pode realizar, como por exemplo a temporização, ele pode contar tempos, né? Nós vimos na aula passada que nós temos um dispositivo para contar tempo, que é o chamado relé temporizado, né?
aquele relezinho que nós vimos por último, né, no último slide da aula passada, em que nós tínhamos aqui uns terminais aqui em cima, né? 3 terminais em cima, mais 3 terminais embaixo. Nós tínhamos um temporizador aqui no meio, né, com forma de parafuso, que você aperta, regula aqui com a chave o tempo que você quer. Então, o CLP faz a função de um relé temporizado. Então, eu já posso substituir esse equipamento, né, pelo CLP. Além disso, ele faz contagens, né? Então, nós temos aí equipamentos eletromecânicos que fazem contagem, por exemplo, um displayzinho aqui com números, né? Pronto, ó. Displayzinho com números, né? Com dígitos aqui, né? Que vai subindo. Então, nós poderemos substituir este equipamento também, fazer comparações. Então, já nós não temos mais um equipamento eletromecânico simples, né? Que faça esse tipo de comparação. Comparação como? Comparar se algo é maior ou menor do que um determinado padrão, né? Se tem mais ou se tem menos, não dá para fazer com esses equipamentos eletromecânicos. O CLP faz, né? Faz sequenciamento, faz intertravamento. Intertravamento é permitir que um equipamento funcione, né? um circuito, um sistema funcione, quando o outro está desacionado, né? Então ele só entra em funcionamento quando o outro estiver desacionado, porque se os dois funcionarem juntos pode dar algum problema, um curto-circuito, por exemplo. Então, para evitar essa situação, nós fazemos este procedimento chamado de intertravamento, né? Um sistema só entra em operação se o outro estiver desativado. Além disso, faz operações matemáticas. Então, o CLP ele é um equipamento completo para a área industrial, né? Então, ele substitui vários equipamentos. Então, nós temos aqui exemplos de alguns CLPs, né? Temos aqui um relézinho programável, né, que pode ser comparado a um CLP, ele é bem simples. E provavelmente o que vocês irão lidar aí no dia a dia tem, ou pelo menos irão observar no dia a dia de trabalho, são equipamentos como estes aqui, ó, em painéis, no interior de painéis, né, como estes aqui, mais ou menos esta aparência, né? Algumas características do CLP são: ele consome pouca energia, realmente ele consome muito pouco, então pode ser alimentado aí com 24 volts, então uma tensão baixa, consequentemente a corrente baixa. Eles podem ser reutilizáveis, eu posso utilizar em vários sistemas, pode ser reprogramado, já que nós utilizamos uma linguagem de programação para isso. Então eu posso mudar minha lógica conforme o sistema, conforme a aplicação. Ele é mais confiável pelo fato de ser um equipamento eletrônico, né? Então não tem partes móveis, não tem parte mecânica, então dá menos problema, menos falhas, logo é muito mais confiável, é mais flexível, né? Pelo fato de ser reprogramável, maior rapidez na elaboração de projetos, visto que ao invés de nos preocuparmos com diagramas elétricos muito extensos, né, compostos por vários equipamentos, nós temos o CLP e poucos equipamentos ligados a ele. Então, é muito mais fácil, muito mais rápido elaborar um projeto elétrico. E outras características, né, que acabam sendo uma vantagem à utilização do CLP. Beleza? Então, falando um pouco sobre a arquitetura básica de um CLP, como é que é por dentro dele? Então, por dentro ele tem essas partes principais aqui, tem outras, claro, né? Mas eu vou mostrar aqui as partes principais, até porque são as partes que a apostila destaca, né? Então, o CLP ele tem uma parte interna, né? Chamada de UCP, Unidade Central de Processamento, que em português é CPU, conhecida como CPU. Desculpa, CPU é a sigla em inglês, que em português significa Unidade Central de Processamento, cuja sigla é UCP. Então, ele tem essa unidade central de processamento, que é a espécie de cérebro
do CLP, onde ele faz onde a lógica acontece, né? As decisões acontecem, onde a, a matemática acontece. Então, para que essa unidade central de processamento funcione, ele necessita receber as informações dos sensores. Então, os sensores são conectados à entrada do CLP, uma parte que é chamada de entrada, e esse sinal segue para a unidade central de processamento. A unidade central de processamento analisa as informações da entrada, toma uma decisão e envia para a sua saída, a saída do CLP, a qual está conectada aos dispositivos de saída. Então, aqui uma imagem que tem praticamente a mesma lógica de cima, né? Então, nós temos aqui a unidade central de processamento, entradas. Quais são as entradas? Podem ser sensores, né? Sensores, podem ser botoeiras, todas aquelas entradas que nós havíamos discutido na parte da qual tratou sobre entradas e saídas, né? E aqui saídas, quais são as saídas? Né? Os atuadores, como por exemplo lâmpadas, motores, válvulas, né? Dispositivos sonoros, todos eles são atuadores que podem ser conectados à saída do CLP. Para o seu funcionamento, né, o CLP ele funciona por meio de uma varredura que nós chamamos de ciclo de varredura ou ciclo ou varredura. Como é que ele funciona? Então, inicialmente, né, o aparelho é ligado. Então, ao ser ligado, ele vai entrar no modo de inicialização. Fazendo a comparação com o computador, é aquela tela preta do computador assim que nós ligamos o computador. Aparece uma tela preta, né, e a partir daí há o carregamento do sistema. Então, esse momento é o que nós chamamos de inicialização do computador. No CLP é a mesma coisa, né? Existe um momento em que ele vai inicializar, que ele vai fazer a leitura das memórias, vai se preparar para entrar, para ficar pronto para funcionamento. A parte de inicialização que é bem rápida, é bem rapidinho, né? Depois, já inicializado, o que o CLP faz? Ele faz a leitura das entradas, então ele observa quais são as condições dos sinais de entrada. Feita essa leitura da entrada, né, ele é enviado para a unidade central de processamento, para que a unidade central de processamento execute o programa que está gravado em sua memória. Então, como foi que esse programa chegou até a memória do CLP? Então, chegou por meio de você que fez a programação, a lógica, né, lá no computador e passou para o CLP. O CLP deixa guardado esse programa lá na sua memória. Então, a partir da lógica que você imaginou, né, o CLP vai ler as entradas, vai analisar essas informações a partir da lógica que você programou nele e a partir daí ele vai tomar uma decisão, né? Ele vai mandar um sinal para a saída, vai acionar ou não vai acionar o equipamento, o atuador. Então, ele manda um sinal para a saída, né, que nós chamamos de atualização das saídas. Depois, ele volta para fazer a leitura das entradas. E fica sempre neste ciclo que nós chamamos, né? Lê as entradas, executa o programa, atualiza a saída. Lê as entradas, executa o programa e atualiza a saída. Então, como acontece um ciclo, né, no funcionamento do CLP, nós chamamos de ciclo de funcionamento ou ciclo de varredura do CLP. Aqui uma tabelinha que mostra quais são os tipos de entradas no CLP, né? Podem ser entradas digitais ou discretas, né? Ou entradas analógicas. E aqui são as correntes e tensões padrões que são utilizadas aí para as entradas do CLP. Esta imagem mostra um exemplo de um CLP simples. Esse, na verdade, é um relé programável, mas como ele tem um funcionamento bem parecido com o CLP, vamos considerar aqui como sendo um CLP. Então, o que essa imagem quer nos mostrar são as conexões de entradas, né? Então, são as conexões de entrada. As conexões de entrada são esses terminais aqui do CLP, ó. As conexões de entrada são representadas aqui pela letra I,
A letra I de input, ou entrada, né? Este modelo aqui, por exemplo, tem 6 entradas, e do I1 até o I6. Ainda na parte superior do CLP, nós temos aqui as conexões da alimentação do CLP. Este modelo, por exemplo, funciona com EBVolt, né, ou 127 ou 220 volts. E ao conectarmos aqui o fase neutro para alimentar o equipamento, ele passa a funcionar, né? Ele acende o display e funciona normal. Para acionar as entradas, nós temos que aplicar um sinal elétrico nele, né? Este modelo aqui, por exemplo, o sinal de entrada é um sinal, né, correspondente a uma tensão de 220 volts e corrente correspondente, né? Então nós temos que aplicar uma tensão de 220 volts para que o CLP identifique como um sinal de entrada. Então esta imagem mostra as conexões da entrada, né? Como a entrada aqui é acionada por chaves, né? Essas chaves aqui poderiam ser botoeiras, poderiam ser sensores, né? Sensores os quais ao detectar algo fecha um contato, né? Manda lá para a entrada do CLP uma tensão de 220 volts, poderia ser sensores também. Então aqui mostra as conexões das entradas e esta outra imagem mostra as conexões das saídas. As saídas neste CLP está sendo representada aqui embaixo, ó. Então são 2 terminais. Por que são 2 terminais? Porque a saída aqui é a saída discreta, né? Assim como nesta imagem mostra entradas do tipo discretas, né? Discretas porque ó, só tem 2 posições, 2 estados, né? Ou está aberta a chave, ou está fechada, ou chega sinal, ou não chega sinal. Então só tem 2 estados, entrada discreta. Aqui são são saídas discretas. Por que são saídas discretas? Porque a saída desse CLP, nós temos aqui internamente, né, alguns relés. Temos alguns relézinhos aqui, ó. Então a saída aqui é chamada saída a relé. Olha aqui, ó. Tem até mostrando aqui, né, que são saídas a relé. Então quando o CLP, né, após fazer a leitura, a execução do programa e a atualização da saída, o CLP manda a informaçãozinha aqui para o relé fecha o contato, né, e aciona a saída, o dispositivo de saída, que nesse exemplo aqui ó, são lâmpadas. Então, observe como é que as lâmpadas estão sendo conectadas. Ó. A fase chega, deixa eu apagar, tem muita coisa, a fase chega até este terminal da saída, né, que é identificado aqui como saída Q1 ou a saída 1. Como a saída do CLP é discreta, né? A relé é um relézinho aqui, é um contato de relé. Quando, né, o CLP precisa acionar essa lâmpada, ele simplesmente fecha o contato aqui do relé e permite que a lâmpada seja energizada. Desculpe. É como se fosse uma espécie de retorno, essa parte aqui, o retorno da lâmpada. E o outro terminal vai ser conectado ao neutro, e assim a lâmpada acende. Lembrando que neste modelo aqui, não é o CLP que alimenta diretamente a lâmpada, então não faria sentido eu pegar uma lâmpada, né, esse desenho aqui representa a lâmpada, e ligar um terminal da lâmpada aqui e o outro terminal da lâmpada aqui. Não dá para fazer isso. Por quê? Porque este equipamento aqui, ó, este CLP, ele não manda 220 volts para esta lâmpada, para a lâmpada acender. O que está acontecendo aqui é que o CLP, na saída deste CLP, nós temos uma espécie de interruptor, né, que é a chavezinha, o contato lá do relé, que vai abrir ou fechar conforme a lógica que você programou nele, né, no CLP. Beleza? E para finalizar aí, pessoal, nós falamos sobre a programação, ou sobre a execução do programa, né? Que o CLP faz a leitura das entradas, executa o programa. Que programa? O programa que você desenvolve, a lógica que você desenvolve. Logo, você irá analisar o sistema, o processo que você quer automatizar com o CLP,
vai transformar isso numa lógica como? Eu quero que o motor ele funcione depois que eu aperte, depois de 3 segundos que eu apertar a botoeira, por exemplo. Então você aperta a botoeira, o CLP vai começar a contar o tempo, depois de 3 segundos é que ele aciona este motor. Então é uma lógica de funcionamento, né? O que nós estamos pensando para o funcionamento do sistema. Mas o equipamento, né, o CLP, ele não vai entender aquilo que você está pensando, ele vai entender conforme a linguagem dele. Então nós temos que transformar essa lógica que nós temos na nossa cabeça em uma linguagem para que o CLP entenda. Então, para isso, nós temos as chamadas linguagens de programação para CLP. Nós temos aí dois tipos básicos de linguagens, né? As chamadas linguagens textuais e as linguagens gráficas. As linguagens textuais utilizam textos, como o nome já indica, né? Palavras, letras, para fazer a lógica, para montar a lógica, desenvolver a lógica no computador. E as linguagens gráficas, né, utilizam sinais gráficos para o desenvolvimento dessa lógica. As linguagens textuais elas podem ser de dois tipos, né? O chamado texto estruturado ou a lista de instruções. E as linguagens gráficas podem ser de dois tipos. A linguagem ladder, né? Muitos chamam de ladder, outros chamam de ladder, outros chamam de ladder. Todas estão corretas. Eu normalmente chamo de ladder, que foi a palavra que eu aprendi, mas não quer dizer que seja a única correta, né? Pode chamar de ladder também, que muitos chamam de ladder. Ou então a linguagem diagrama de blocos. Então, só para exemplificar como é a aparência dessas linguagens, né? Nós temos aqui dois exemplos de linguagens textuais. Aqui nós temos uma linguagem elaborada por meio de texto estruturado e uma outra linguagem elaborada por meio de lista de instruções, né? Então, para quem tem ideia aí de programação do computador, que conhece alguma linguagem de programação, vai ver que essa estrutura aqui é bem familiar, né? Essas letrinhas aqui, ó, case, else. Então, ela é bem familiar para quem tem um contato aí com linguagens de programação, como por exemplo linguagem C, e outras linguagens, né? Que são utilizadas aí na informática. Ou então, quem não tem conhecimento nenhum de nenhuma linguagem, pelo menos já viu algo parecido isso aí na internet, né? Quando sem querer aperta um botão no teclado e o navegador aparece ali cheio de código, né? Vários códigos. Então, aqueles códigos ali são linguagens também que o computador entende, né? Para poder navegar na internet. Então, aqui são dois exemplos de linguagens que utilizam textos, as chamadas linguagens textuais, e nós temos aqui dois exemplos de linguagens gráficas, né? Então, nós temos aqui uma linguagem utilizando diagrama de blocos e uma outra linguagem chamada de linguagem ladder ou linguagem ladder. Das quatro linguagens apresentadas, a que nós iremos estudar é o chamado diagrama ladder. Então, a partir da próxima aula, nós iremos estudar o diagrama ladder e para isso, pessoal, né, antes de finalizar esse vídeo, eu vou solicitar para que vocês baixem um programa para nós fazermos uma prática, né? Porque a partir da próxima aula nós iremos começar a estudar a programação do CLP e essa programação é feita por uma linguagem, né? A chamada linguagem ladder, o diagrama ladder. Então nós precisamos praticar. Então eu vou mostrar aqui como é que se desenvolvem esses programas, pelo menos os mais básicos, e eu gostaria que vocês também participassem, né? Então eu elaborei um tutorial mostrando como é que você vai baixar e instalar o programa que nós iremos utilizar na prática e, se possível, baixe e instale este programa para que nós possamos desenvolver legal aí as nossas aulas de programação de linguagem ladder, beleza? Então, antes de finalizar, né, eu gostaria de deixar esse recado para que vocês baixem e assistam o vídeo extra
o tutorial para baixar e instalar o programa que utilizaremos para o desenvolvimento das lógicas ladder, né? Beleza? Então é isso, pessoal. Para finalizar, eu vou deixar aqui uma atividade com perguntas a respeito do conteúdo de hoje. E na próxima aula nós voltaremos aí com as respostas destas perguntas, beleza? Então vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal!